Fala galera, Paz do Senhor Jesus, mais um capítulo, mais um episódio, nosso terceiro episódio aqui do Nada Contra Mão Cash. Que todos sejam bem-vindos aqui, Deus abençoe a vida de cada um. Estamos aqui eu, Renier Costa, um dos nossos âncoras aqui, Iago Novaes. E aí galerinha, Paz do Senhor. Antes de tudo, né, já vai curtindo aí, compartilhando aí com os amigos. E hoje nós estamos aqui com a ilustre presença, nosso querido irmão missionário Cauíque Oliveira. Cauíque Oliveira. E aí, mano? Como é que tá o campo de batalha, a missão, dia a dia aí, viagens? E aí, como é que tá? Também teve um período de pandemia, né? Que também a gente bem lembrado. Teve É uma pergunta que eu queria fazer. O que faz um missionário na pandemia? Se mandou ficar em casa? Justamente. Então, calma. Quero saber aí. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Né? É um presente um pouco da vida de missões, que é estar com saudade, né? Porque a gente vai para lugares ermos, lugares distantes, ou até mesmo lugares perto, mas sempre viajando, fica com a saudade da amizade, a saudade da família. Aí é sempre um prazer rever amigos. Então, meu maior prazer aqui hoje de estar aqui é estar revendo velhos amigos, né? Porque assim, né, a pessoa tem uma visão de um missionário, por exemplo, o Cauíque, ele congregava na nossa igreja. Ele tava no banco ali com a gente ali. Imagina você que tá na igreja aí. Tem um irmão seu ali que tá na igreja ali, né, que é um jovem, tá ali. Mas ele saiu, não da igreja, não do reino, foi pro campo de batalha. Por isso eu falo que é um campo de batalha, pra missão, né? Que é uma coisa forte. É onde eu creio assim que o missionário tem um papel fundamental no reino, porque é o missionário que ele vai buscar os membros para a igreja. Pro reino, né? Pro reino, isso. E tipo, ele traz pro pastor, ele traz para a igreja. E eu acho que uma das tarefas mais difíceis é fazer com que aquela pessoa que não está no reino, não está na igreja, tenha uma metanoia, uma mudança de mente. Exato. Que ele entre em reflexão do que aquilo que ele está fazendo ali não é o melhor caminho. E quando você não traz, quando o missionário não traz, ele leva. Porque muitos implantam a igreja no local. Peraí, não vai não, peraí, a igreja vai ficar aqui agora. O templo, no caso, né? Porque a igreja somos nós. Mas tem um tempo ali pra pessoa ir, adorar, glorificar. E aí, Cauíque, essa missão, como é que você tem? Tudo isso aí, né? Justamente. Mas primeiro, quando foi que isso começou? Já tava aqui tentando juntar as perguntas aí, mas como começou, tava vindo pra cá e pensando nisso. Não foi um dia, não foi um evento específico, porque foi uma busca. Posso dizer assim, começou uma busca. Uma busca de quê, Cauíque? Qual foi o que é que você buscava, né? Aí para isso a gente precisa entender aquele tempo. Na época eu tinha o quê? 10, 15 anos. E eu estava procurando alguma coisa, né? O que vai ser. Eu passei por um processo até que eu me afastei do reino. Me desviei. Me esfriei. O altar estava lá, mas o altar estava apagado. Uhum. E foi uma série de fatores que foram construindo meu questionamento de saber o porquê que eu estou aqui. O que eu vim fazer aqui? E aonde eu quero chegar, né? E aí, nesse processo, Deus me resgata de novo. Eu não digo nem que Ele me resgata de novo. Ele me coloca no lugar certo. Ele se utilizou do meu esfriamento para me botar no lugar certo. Ele acender aquela chama. Um novo direcionamento. Isso, tá? Não digo nem um novo direcionamento, porque até mesmo no período que eu estava afastado, era notório. E hoje eu, parando para pensar, que Deus estava em cada lugar me conduzindo. Amém. Eu não tinha hábito de leitura, passei a ter hábito de leitura. Com dificuldade, mas passei a ler mais nesse meu caminho, buscando respostas, né? E aí retorno para o reino, já busco a questão da missão. Qual é a minha missão? Missão encaixou, né? As palavras aí, num pouco entendedor. E nisso, posso dizer que o que me fez ver missão como algo que eu iria iniciar de alguma forma foi Portas Abertas. Me iniciou como? Eu não sou capaz de ser um missionário, mas eu sou capaz de orar. Sim. Pelo menos. Intercessão. Eu não me achava capaz.
nem de ser intercessor para o missionário. Porque o que estava na minha cabeça naquele tempo era, para eu ser um intercessor de um missionário ou fazer parte de uma equipe, eu tinha que ser uma pessoa seleta. Na minha cabeça era isso. Porque eu tinha que estar disposto 24 horas para aquele missionário, para as dificuldades. Disposto não somente para ele, mas também, se Deus me acordasse para orar por algo que está no íntimo dele, para a família dele ou dela, eu estaria ali disponível para estar orando. Então eu pensava que era nesse nível, esse tipo, pô, O foco total. era difícil e tal. Só que eu tinha dificuldade de encontrar um missionário em ter um relacionamento. Naquele tempo. Era difícil demais. Não tinha internet como tem hoje. Não tinha essa aproximação. Mesmo que eles não queriam estar perto, não era isso. Era mesmo essa questão de coisas que traziam o missionário para perto. Não existia tanto. Não tinha internet. Então era, pra mim, na minha cabeça, era tipo, cara, é um negócio surreal. É uma equipe. Eu quero fazer parte dessa equipe. Que eu não me achava capaz de ser missionário. E eu quero fazer parte dessa equipe que ora, que intercede, que sente o frio, sente a fome do missionário, sente a dor que ele está sentindo lá, que nem sei o que está acontecendo. Vem uma imagem de uma pessoa na minha cabeça, eu vou orar pelaquela pessoa e não imagino que ela está dentro de um contender, perseguida pelo evangelho. Caraca, Eu só vou saber isso aí Se depois. a gente parar pra pensar dessa forma, assim, nesse exato momento tem um missionário passando um sufoco. Só que hoje eu descobri que não é assim. Esse imaginário que eu criei naquela época, hoje eu descobri que não é assim. É diferente. Não é que é menos importante. É como eu citei, você até citou um pouco, né? Eu trato essa vida com Deus como a gente está em uma selva. Como você se portaria perdido no meio de uma selva? Mas no caso, nessa selva, nós somos a presa. Não sei, como você se portaria nessa selva? O seu se portar vai definir o que você é. Comportamento. É isso que vai definir. Interessante. Porque a gente tá aí pra matar e morrer. A selva é assim. Ela não é cruel. E ela nem é amorosa. Ela é justa. E a palavra nos ensina que a gente deve olhar para a Forte natureza. isso aí. A natureza nos ensina e declara que Deus existe. Sim. Então tem que olhar pro que está evidente aí. Então, meu amigo, o romantismo de ser missionário Não existe. não existe. Não existe. E Esse negócio de humanismo, evangelismo, humanismo, não. Pode existir, mas assim, você tem que estar disposto a lidar com os desafios de acreditar nisso. Se eu me portar como presa, eu vou ser presa. verdade. Uhum. Tem que ser leão. Não tem como. Ou você, se quiser, você pode ser preso, pode ser ovelha. É muito o que se relativo, pensar, é né? relativo, é muito o que se pensar. E nisso você se pensa na sua missão. Realmente a visão do que você tá. A missão do que você tá indo, né? É, Justamente. onde eu quero Tem que ter um ir. discernimento, Sim. né? Pra onde é que você tá indo e onde é que você vai chegar. Porque assim, você tá lidando realmente campo de batalha lá, a selva, pessoas, né? Uhum. Quem são as pessoas? Você tá indo pra um lugar que Deus tá te mandando ir, então você tá indo. Então vai vir a selva ali, Aham. os predadores, e você tá ali, você o quê? O predador ou você presa? Então como você quer levar a palavra, o evangelho, você tá levando o quê? A espada, né? Então realmente você tá indo pra uma batalha espiritual. É uma batalha, mas eu até Com amor. fomentar isso aí um pouco. Uma batalha não contra o outro, contra si mesmo. contra si mesmo. É bom deixar isso bem claro, galera. Não é uma guerra contra o ser humano. É contra si mesmo. A pessoa não achar que a gente tá indo, né? Isso, indo pra botar evangelho de vai lá dentro. Ou aceita ou morre. Não existe isso. Não é não isso. existe isso. Justamente. Até porque eu quis vir intencionalmente com a camisa do Rega, até mesmo justamente por isso. Uma coisa leve. Quem sou eu? Justamente. Eu não vou me portar na rua ou na igreja diferente daquilo que eu sou e daquilo que eu acredito Sim. que é a missão que Deus colocou pra mim. Eu, quando saio, às vezes, com minha esposa, pra qualquer coisa, você pode perguntar isso pra ela, quando você encontrar, né? Até nas redes sociais. Eu ainda coloco, eu ia trazer a touca do reggae. Eu falei aqui, pô. Eu pensei que Eu falei, daqui a pouco o Cauê que chega aqui com gol. Aí, Aí, pô.
Porque é uma marca minha que se Sim, tornou, sim. parece, que eu ando na rua, vê um morador de rua, desassistido, Não foi rastro. vem um rasta do reggae mesmo, e conversa e para pra conversar comigo. E realmente é uma característica, Atrai, porque cara. se eu ver alguém cabeludo com o gorro do reggae, deixa eu ver se não é Cauê. Pô, vira uma característica da pessoa. Se tornou, Sim, e não se tornou só por causa da vestimenta, né? Mas também porque essa questão do, que até o Salomão do reggae fala, né? O bicho grilo. Ele me pegou depois que eu me converti. E foi um processo junto com o processo de ir pra missão. Que não foi assim, como eu falei do início, Sim, rápido. não foi um estralar assim. Não, foi uma sucessão de coisas. Vi missionário, entrei em contato com o Kaique. O mesmo vídeo que Kaique da Javanice viu para ir para Angola, eu vi na minha época. Aquele conflito de guerras civis na África, em Angola, passando por um desespero. Eu não sabia o que foi que aconteceu comigo, que eu chorei, o coração tremia. Que é isso? O que está acontecendo comigo? Por que eu tô assim, vendo esse vídeo? Ali que foi também mais uma das coisas que somou. Aí eu fiquei na dúvida, é pra eu ir, não é pra ir, é pra eu ficar, onde eu vou, Aí começou. Né? Eu vi que o pastor César estava aqui, né? Até as missões mundiais eu procurei. Que eu comecei a procurar todas essas convenções, todas essas instituições missionárias que treinam os radicais livres. Em uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu me inscrevi nas missões mundiais. E aí tinha lá os lugares disponíveis para ir e os não disponíveis. E por incrível que pareça, os não disponíveis era a Europa. Porque todo mundo já tinha se inscrito para ir para a Europa. Enquanto tinha África, tinha na Angola, tinha no Egito, em vários outros lugares assim que você via que existia uma perseguição contra os cristãos, eram os lugares que tinham mais vagas. Porque a galerinha queria ir pra Disney, quer ir pra Orlando, quer ser missionário na França, na Inglaterra, mas ninguém queria ir pra onde o bicho tá pegando. Mas até para a critério de informação pra gente, apesar que o Brasil tá entre as vanguardas de enviar missionários, né? É o que mais envia, né? Um dos que entre os 3, né? Que mais enviam. Ainda assim, a força missionária para lugares que não são perseguidos é de 0,1%. É difícil. Então é pouca gente. E para um lugar perseguido, não sei nem se enumera em uma pessoa para ir para um lugar desse. Teve algum lugar que você, fora, estaria, você ia, já tá certo foi, mas aconteceu uma coisa que você não foi, que você se programou para ir, Já. Já você aconteceu. ia realmente, já tô indo para esse lugar. Eu não sei se eu vi essa conversa, já conversou sobre merda, isso. Aí não deu para você Já ir. aconteceu. E foi antes de eu ir para a igreja Batista de Pietã. Foi antes. E para eu até falar disso, aí eu preciso entrar na Jocum, que foi onde eu cheguei. Sim. Como foi que eu cheguei lá? Nesse lugar. Onde é esse lugar? Eu estava participando de vários projetos evangelísticos, que eu pensei, pô, se eu quero ser missionário, eu tenho que fazer. Sim. Eu tenho que praticar. Eu tenho que fazer igual a palavra fala, pregar em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra, né? Aí eu mudei pro meu bairro, do meu bairro comecei a evangelizar no meu bairro, e nisso eu comecei a ir para impactos de carnaval, era altamente contra. Sim, você me falou disso aí uma vez. Antes de eu te conhecer, eu era totalmente contra o impacto contra, de carnaval. Eu também tá era. aqui. Só que aí eu tive o convite de ir para a Santa Sé do Senhor lá. E ali me roubaram. Deus me roubou o coração. A paixão pela bandeira da Bahia, pela bandeira de Salvador, pela bandeira do Brasil. Você me falou do significado da vez de Salvador. O significado da palavra ser soteropolitano, Você é falou povo desse. salvo. Velho, é forte isso aí. É muito lindo, Eu nunca velho. E a esqueci o que você bandeira de falou. Salvador é uma pomba dando referência a quem? A Noé, quando recebe a pomba com um ramo. Dando resposta que a terra já estava habitável. Entendeu? Tem muito simbolismo nisso, velho. E isso foi aumentando minha paixão. Dentro do carnaval, evangelizando, depois de evangelizar um filho de Gandhi, eu tive uma cena assim que poderia se dizer que pode acreditar ou não, mas para mim foi muito real. Eu parei para descansar, o tempo parou para mim.
vamos dizer assim, sabe aquele negócio de filme Matrix que as pessoas param? Sim. Foi aquilo ali que aconteceu comigo. E aí falou, eu quero que você vá amanhã pra Jocum. E aí tudo voltou ao normal. Foi a metanoia. Foi. Metanoia. E nessa hora que eu ainda, pra você ver como a maior guerra é com a gente mesmo, eu ainda parei pra questionar. Rapaz, isso é loucura da minha cabeça. Ó, se for verdade, eu quero. Aí ver o líder do teatro falar comigo. E aí? Tá pronto pra amanhã ir pra Jocum? Cara, Sendo que ele não sabia de nada. Eita, Deus. Aí eu, né? Foi bem que assim. Só que teve, como eu falei, um processo de eu já tava orando. Não foi um choque de que, tipo, Deus me pegou contra a minha vontade e botou. Sim. Foi uma construção de oração, uma construção de pesquisas e buscas, de E prática. Deus revelou, né? E Deus revelou. Revelou, justamente. E aí eu cheguei a Jocum. E quando eu chego na Jocum, que é uma palavra, são abreviações de Jovens com a Missão, que o nome correto é Youth with Mission, Jovens com a Missão, que é inglês, que é canadense, veio de um jovem de 20 anos, Caraca. Rapaz. em 1960. Aí você para, cara, naquele tempo ainda é mais difícil, ninguém dava crédito pro jovem. E não tinha redes sociais. Não tinha pô. rede Era social. boca a boca. Era Até boca pro a cara boca. viajar para os lugares. Pedro, E diminui um pouquinho lá, na moral. E a base missionária que ele fez, a primeira, como tá até aqui escrito, né? Foi na casa da mãe dele, no quarto. A primeira base missionária. Quando eles fizeram um decreto, ele e mais 3 amigos, em onde ele teve a visão, ele teve a visão dentro de um acampamento. É isso Onde que é importante, ele viu a fazer visão essas coisas. de ondas invadindo as nações. Mas ondas formadas por quem? Por jovens. E hoje eu poder dizer que eu faço parte disso, eu posso dizer que Deus revelou a ele, a mim. Amém. Você Com certeza. tava nessa onda. Eu tava nessa onda porque eu tô nela. E quando eu junto isso com o meu sonho, né, com Deus me chamando, e com a revelação que eu tive em pleno carnaval ali na Ondina, eu paro, cara, acho que eu cheguei num lugar onde eu deveria estar. Glória a Deus. Mas é só o começo. Porque muitas guerras se iniciam, se começam. E assim, você vê muita dificuldade em ser um missionário numa cidade, num estado real de matriz africana? Pode passar. Aproveitar para responder isso. O vídeo. Porque é muito pesado a cultura de matriz africana na Bahia. Assim, quando eu estou dentro de uma instituição onde ela é internacional, interdenominacional, no caso ela recebe pessoas de qualquer denominação. A gente não vê, tipo, você é denominação A, ou B, ou C, eu vou receber ou não. Como vocês podem ver, está em vários países no mundo hoje. 18 mil ele hoje missionários. estava Ele no hoje, descende, ele hoje. E eu posso dizer que ele hoje ele tem tão sonhos quando ele tinha quando era jovem, porque ele faz planejamento para 20 anos. Então, Caraca. eu não posso pensar nessas coisas que você falou, faz sentido, pode trazer um certo peso, com certeza, mas não posso pensar nisso pensando que eu faço parte de uma instituição que está no mundo todo. Pra- Angola Então também. não é uma barreira, Será não que é é isso? pior que a Angola, que a Para África? mim, para mim não pode se tornar uma barreira. Na verdade, para mim é uma oportunidade de conhecer culturalmente aquilo. Qual é a diferença hoje do que eu tinha no meu tempo, no meu pensamento? Se eu ver um africano ou alguém de qualquer estereótipo, eu logo ia pensar de uma forma. Eu não preciso dizer que todos aqui sabem. Hoje eu já penso diferente. Hoje eu já penso que eu tenho que estar perto dele. E outra, Jesus ensinou isso. Com certeza. Eu tenho que ir, conversar com ele, fazer amizade com ele, estar perto dele. A última opção minha é pregar, como posso dizer uma forma forte, pregar o evangelho para ele. Eu não preciso. É a minha vida que vai dizer. A sua vida já tem que estar baseada no evangelho. Exatamente. Se preciso for, eu prego. E uma coisa que a gente vê até em televisão e
pessoas falando nas redes sociais, é que acreditam que o missionário, seja ele católico ou evangélico, ele vai nas outras culturas acabar com essa cultura para impor a nossa. Só que a gente que vive isso, você principalmente sabe que não é assim. Não é. Ninguém tá indo acabar com cultura de ninguém. Tem um lugar que eu penso muito em ir um dia. E tive a oportunidade de andar com uns coreanos que estavam lá que vieram de São Paulo para cá, estavam fazendo a escola que eu fiz, que eu vou falar um pouco dela também, para fazer parte da instituição Jokun, Jovens com a Missão, né? E eles contaram um pouco a história da Coreia do Sul, da Coreia. E, nossa, ver como começou aquele lugar, fica notório de que o evangelho, da forma certa, da forma como Deus quer, que aí não é a forma que eu quero, Sim. da forma como Jesus fez, ele traz mudança. Até mesmo em questões tecnológicas, até mesmo em questões financeiras. Ele muda toda a área de influência de uma nação. Porque está pautada em princípios e valores que é bom independente de quem seja, de que religião que seja. Faz bem. Faz bem ser amado e amar o próximo. Uma mão de via dupla. Faz bem eu perdoar o outro. Faz bem eu estar sempre com a mão estendida. Faz bem essas coisas, né? Faz bem eu ser verdadeiro. Sim. Que hoje é melhor você não ser verdadeiro ou mentir. É melhor para mim mesmo ser sincero comigo mesmo. E pronto. Vai doer? Vai, mas Melhor. por causa dessa dor eu vou melhorar. E daí entra a questão dos benefícios que trazem aqui para Salvador. Que podem trazer e que está trazendo para o Brasil, eu creio. Em fé, né? E daí vem também esse meu pensamento com relação ao Brasil, com relação a outras nações, com relação às culturas, que eu preciso pensar nisso. Eu preciso fazer como Jesus fez, que ele leu a cultura da época, ele leu o povo da época, e ele usou a linguagem Da época. Ele usou parábolas, né? Eu gosto de dizer que ele era pedreiro. Eu já não fico tanto como marceneiro, não. Porque eu sou uma pedra mesmo. Jesus E eu preciso ser lapidado. É mais difícil. E ele dá menção mais à pedra do que à madeira. A própria madeira, é verdade. Aí eu gosto de acreditar que ele era um construtor, um pedreiro. E pensando nisso, de como ele usava as falas, o contexto da época, né? Eu preciso me equipar. Preciso estudar, né? Daí a Jokun como uma Universidade das Nações. Não é mais um campo. É uma escola, é uma universidade internacional, onde você faz intercâmbios para concluir a grade curricular. Onde você se forma fazendo missão, na prática. Incrível isso. A medicina no campo. Como é que dá nisso? O desenvolvimento comunitário no campo, como é que isso se dá? E aí, vários cursos em várias áreas aí. Em vários idiomas. Estou aqui fazendo não somente a propaganda, mas mostrando que a gente se capacita por causa disso. Mas tudo vai depender do norte que você já vai ter construído. Tem vários caminhos lá dentro para tomar, passar. né? Isso, são vários caminhos. Eu já tive a áreas. oportunidade, não sei se você já foi lá no campo daqui da... Como é o nome do Caçanha? bairro? Caçanha. Já sim, eu fui presenciei até o casamento Foi, de a gente Foi lá. E é um lugar realmente incrível aqui, ó. Você tá morando lá, né? Vou explicar. Agora que eu vou explicar. Eu e minha esposa, a gente se casou em 2019, vocês estavam lá, né? Eu pensei até que ela tá aqui hoje. Seria bom. Vou explicar também por que ela não tá aqui. Beleza. A gente se casou em 2019, a gente tá com a nossa casinha lá para construir, já tá um pouco mais adiantado. Sim. Eu já tinha feito a ETED. Ela fez depois de mim. TED? É TED, vou explicar. Beleza. E ela, eu já tinha feito, eu já vivi missão. E ela veio depois de eu já ter isso, Monte das Águas. E ela foi foi chegar na minha vida de uma forma surreal.
Como que eu posso dizer se surreal? Primeiro, lembra do carnaval? Lembro. Eu conheci ela lá. No dia seguinte eu fiz ETED. A gente ficou em contato um tempo, depois a gente perdeu o contato. Por quê? Porque eu decidi me dedicar somente àquele momento que eu estava ali. Foi uma decisão minha. Não foi um discipulador ou alguém que eles aconselham, né? Você está aqui 6 meses. A ETED, uma escola de treinamento e discipulado, você passa 5 a 6 meses internos. 3 meses estudando, praticando junto com os missionários no campo ou na base onde você vai estar fazendo esse treinamento. E depois 2 ou 3 meses viajando no campo como missionário. O que significa isso? Como você vai pagar um valor. Esse valor é relacionado ao período de 3 meses. Os outros 3 ou 2 que você vai para a missão, é você que vai fazer como um missionário faz, meu. Levantar seu sustento, ir para o campo. Seu passaporte, seu visto, suas passagens, sua alimentação. E aí todos os alunos se reúnem para fazer esse corre, meu amigo, de contatos e contatos. E às vezes você acaba descobrindo que para onde você vai semanas antes. É de surpresa. É de surpresa, só que aí entra. É por causa. Eu tenho que esperar Deus falar para onde eu vou para eu levantar o sustento? Não, já tá preparado para isso. Por isso que é um treinamento, não para ser missionário. É um treinamento que eu gosto de dizer assim, para você saber onde você está no corpo de Cristo. Sim. A ETED. Porque, tipo, de 12 alunos, se não me engano, hoje aí na base tem 3. Outros seguiram para suas igrejas, outros foram para outros estados, outros são missionários em outras igrejas, e aí desenvolvem outros projetos. É uma capacitação também, eu lembro quando você foi para aí. Eu lembro que você postava no Instagram na época e tudo. Sim. E você você voltou, e tipo, você teve um contato, assim, real, que eu lembro de uma conversa que a gente teve. Tem até uma menina, não lembro o nome dela, assim, acho que ela uma negona. Ela tem um rastro, não sei se ela tem rastro. Jusce. É Jusce. E a gente tem uma conversa rápida lá no fundo lá da igreja, falando do contato com o seu pecado. Eu não sei se você lembra disso, velho. Que você falando do pecado, que você foi pra ali, você aprendeu bastante, porque todo mundo tem um pecado, todo mundo peca, e tem um pecado de estimação. Né? Aquele pecado que nos leva confronta, que às vezes que você luta ali diário, e você falou realmente nisso aí, não, aquele pecado, e ela também tocando naquele assunto ali, eu falei, rapaz, velho, que por isso que é a selva. Justamente, é nós. É dentro da gente que tá a selva. Coisas que a gente aprendeu com mãe e pai, coisas que a gente aprendeu com amigos, coisas que a gente aprendeu na televisão. Sim. Tudo isso vai somando aqui dentro. E aí quando eu cheguei lá, né, tem uma matéria que se chama Prumo Divino. Já o nome já vai dizendo, né? Uhum. Vai pegar o prumo, vai botar no prumo. E o triste é você descobrir que tem área na sua vida que não tá aprumada e você não aceita. Foi isso aí mesmo. O pecado, vamos dizer assim, nós homens, né, a gente sabe qual é o mais difícil, que Sim. todo mundo passa e nos percorre. Sim. Beleza. Esse aí é até tranquilo, que é relacionado à pornografia. É até tranquilo. Por que tranquilo? Porque é entendido, é visível que pode fazer mal e etc. Mas pensando em pecado hoje, eu já penso diferente. Não que isso não seja pecado, mas diferente assim. Qual o pecado mais difícil? É aquele que tenta me convencer de que aquilo é certo. Que é certo. Porque eu cresci acreditando que aquilo era certo. Quando a gente é criança, não cristã, né? A gente vê as crianças mais velhas como se isso realmente fosse algo certo. E aí quando a gente entra no mundo cristão, que é um novo mundo, choque. É um choque de realidade. E a maior luta minha hoje, até recentemente, isso é que eu estou vivendo, é me despir de todo esse conhecimento que eu já vejo que está me enfadando. Apesar de eu ter dificuldade de leitura, e li muito, mas não me considero um leitor como meu pastor, que eu tenho um pastor que hoje eu estou frequentando essa igreja, que ele lê muito, C.S. Lewis e etc. Sabe, livros e mais livros. Marlon, forte abraço aí.
Meu pastorzão, que foi o que me casou. Eu lembro dele. Eu, com pouco, eu já paro, pô, isso tudo tá me atrapalhando. E o que foi que eu fiz? Um sinalzinho acendeu. Eu preciso voltar. Eu tô voltando. Tô voltando pra onde? Vou levar. Lucas. Tô recomeçando a leitura de Lucas. Não como um buscador de uma nova coisa, uma revelação. Não. Vamos voltar pro simples? Vamos voltar pro feijão com arroz aqui? Quando a pessoa É o se que converte, sustenta. a gente fala o quê? Lê os evangelhos, Marcos, Mateus, O Marcos. arrozinho com feijão. Eu vou comer esse bolinho aí, viu? Ah, gente, aqui é um oferecimento de Julie Cakes, hein? Que delícia. Aproveitar essa deixa aí pra agradecer a Julie aí com esse bolo aí maravilhoso. É o que? É formigueiro, é? Você é formigueiro, cara. E também agradecer nossos Vai. colaboradores ocultos que não aparecem aqui, não estão aqui, que é Marcel Novaes, tá dando uma força aí a gente em relação aos designs. A Beatriz Carvalho, que tá cuidando aí do nosso Instagram. Nosso querido irmão Kemuel. E a minha digníssima mãe, que tá aqui nos bastidores, Importante. fazendo tudo acontecer também. Deus Gente, abençoe vocês. o bolo dela é cheio de mimo, ó, com adesivo, cheio de... É. Depois segue lá, Julie Cakes no Instagram. E quem era? É minha esposa. Ah, rapaz! Aí sim, Aí hein? pra saber, Rapaz! Minha esposa, minha digníssima esposa aí. estamos Beijo, minha também, esposa. Um beijo, amor. Deus abençoe. pessoal, com essa xícara aqui, ó. Uma xícara personalizada na Contramão Cast. É uma xícara que quem quiser aí pode deixar nos comentários ou chamar no direct no Instagram. Quem conhece tem o WhatsApp da gente particular, pode falar também com a gente. Nós estamos disponibilizando essa xícara para ajudar a manter o Na Contramão Cast sempre ativo no ar. Top! Tamo junto. Vamos continuar. Vamos! Pô, Onde paramos? vou deixar você Vamos. necessitar a mente. Viu? Ao pecado, mano. É TED, pecado. Lapidar a pedra. Isso. Por isso que eu voltei pra Lucas, pra Cristo. Eu lembro, e eu li também um livro dele, uma pessoa bem polêmica, né? Caio Fábio. Caio Fábio. Que ele falou assim, em uma entrevista, Rodrigo Gentili, a gente tem que ler os 4 evangelhos que tem que se tornar automático na nossa mente. Onde quando a gente for ler qualquer outro livro, qualquer outra coisa, a gente Fazer tem a- aquilo na cabeça. Aí eu vou pra um filme, o livro de Eli. Cara, eu sou Ih, louco por esse filme. Eu Esse assisti filme esse eu dia, já assisti umas 10 eu assisti vezes. esses dias. Exageradamente. Eu fico impactado com aquele filme, velho. Aí eu pergunto pra você, faço a pergunta pro telespectador que é cristão que tá aí. E pra mim também. O que é que eu sei de cor da Bíblia? Rapaz. Acabou. E é por isso que hoje é a minha luta. Constrangedor É pensar nisso. constrangedor, meu Ele irmão. passou mais de 30 anos lendo o mesmo livro. Ele fecha o olho E e começa começa Começa. Gênesis 1. Eu tinha facilidade. Eu li a trilogia dos Seus Anéis. Eu li um livro do Game of Thrones, Gelo e Fogo. Eu li um bocado de livro de Harry Potter. Eu li alguns livros de C.S. Lewis, alguns livros de MacArthur. Mas, e a Bíblia toda? Quantas vezes no ano eu li? Cadê o prazer de você ficar ali? Fala a Deus. lendo? Você aí 5 capítulos dá sono. Você lê, Né? começa a abrir Dá aqui enfado. a Bíblia, já o inimigo. Dá sono, né? Não é inimigo, não. O inimigo é. dentro de nós. Somos É você. a isso. carne. A gente Carne, não pode a falar luz. isso mesmo, a gente não pode botar tudo culpa no inimigo. O Não. nosso pior inimigo somos nós mesmos. É a luta da carne e o espírito. Quando, Eu vou até comer um bolo eu aqui. gosto de ver eu gosto não, né? Não que eu goste. De ver o inimigo como se fosse um excelente exímio de anos de domador de cavalo. Como assim? Para exemplificar. Você chega diante de vários cavalos lá, aí eu te pergunto, qual é o melhor aqui, Iago? Você não vai saber. Não conheço? Não conhece? Pois é. Ele conhece até não passar a gente. Então, quando eu começo a ler e começo a sentir uma dificuldade, meu corpo reage. Se nós, que não vivemos tanto, conseguimos fazer a leitura corporal, quem dirá ele? Então ele se aproveita disso. Ele se aproveita do quê? Da nossa deixa. Sim.
da dificuldade que a gente externaliza, por mais sem querer externalizar. E às vezes, o que é pior, quando a gente quer esconder essa dificuldade, aí mais força tem. Por isso que é bom o confessar. Sim. O que a gente hoje não tem em várias igrejas. A gente não tem um momento seguro ou um lugar confortável onde eu possa chegar para Iago ou para você, confessar e falar abertamente. Aquele que confessa o pecado prosperará, a palavra de Deus diz. A gente costuma muito, todo domingo na EBD, Dos jovens. a gente costuma, na EBD dos jovens, a gente costuma muito dizer isso. E que quando a gente for confessar os nossos pecados, não é falar assim, Senhor, eu pequei. Não, você tem que dizer, pô, o que você pecou. Isso. Porque ali, de uma certa forma, você está omitindo. Deus sonda os corações, Ele sabe qual é o pecado, mas quer ver você falando. Sabe o que é mais impressionante, que me deixa mais indignado ao mesmo tempo? Sim. É que você pega o ramo dos empresariados, né? A bola da vez que está agora são os traders, né? Os investidores. Os aí. investidores na Bolsa de Valores, etc. Você pega os maiores, os mais importantes. Vou lá pro Ogro, o André Silveira, por exemplo. Que está há anos nessa parada aí. Ele tem umas regrinhas. E nessas regrinhas tem uma coisa que ele fala assim, sobre o ser constante e o ser disciplinado. Contra a vontade dele diante do gráfico. O que isso quer dizer? Ele tem algo, uma regra, Ele tem que manter. que ele tem que manter contra a vontade dele. E ele não é nem cristão. Por causa de uma missão. Qual é a missão dele? Tornar as pessoas que chegam até ele os 10% que lucram no mercado. Interessante, né? Então, ele é mais... eu vejo ele como mais crente até em alguns pontos do que eu. Sim. Então, eu não posso simplesmente olhar para as pessoas como se elas precisassem de algo. Elas têm muito mais a nos ensinar. Por isso que eu vejo, tipo, como eu citei o exemplo do trader, né? O Ogro, ou o André Silveira, como um exemplo para mim nesse aspecto. Que ele faz algo contra a vontade dele. Então eu preciso, com base na missão, ele faz isso por quê? Por causa da missão que ele recebeu. Ele tem aquele imaginário do uau da missão. Que eu tinha lá atrás, o que era preciso para fazer parte de uma equipe. O que era preciso para poder ser um missionário. E com o tempo, se a gente não cuidar bem, esse imaginário nosso é destruído. O porquê que eu vim, porquê que eu estou aqui e para onde eu vou. Sim, importantíssimo essa análise. E que nos filmes, como eu citei, o livro de Eli, traz aquela importância. Quando a gente olha para a nossa cultura, Ele tá numa missão, né? A gente vê isso sendo destruído quando a gente olha para a nossa cultura. Antigamente os homens mais antigos, eles tinham uma missão. O que é que eu vim fazer aqui? Quando o cara via a missão que ele tinha, os caras botavam empresa que até hoje existe. Exatamente. Que transformavam a sociedade, os caras faziam nomes por causa disso aí. McDonald's, Coca-Cola, um exemplo, assim, são grandes exemplos a serem seguidos. Tenham que ensinar. São prudentes. Verdade. Vou citar Mahatma Gandhi, por exemplo. Na maior revolução que ele fez pacífica, ele usou um versículo bíblico. Bem-aventurados pacificadores. Ele foi mais revolucionário que eu. Sim. Que sou cristão. Que é cristão, que leva a palavra. E eu preciso ter a humildade para entender isso. Porque eu preciso chegar em um ponto onde eu tenha um contato com as pessoas assim como Jesus teve e mude o lugar. E mude o tempo. Não é ser igual a Jesus. É diferente. É ser a testemunha dele. E o que é ser testemunha? É ser uma pessoa que viu. Eu só vou poder ver se eu ler, tirando todo o meu eu, e com um imaginário. E tendo fé de que sim, ele pode aparecer para mim e narrar aquilo tudo. Não é nem que aquilo aconteceu, ele vai narrar para mim aquilo tudo.
Isso é imaginário, isso é fé. E aí, quando eu vou pro meu dia a dia e tomo decisões, eu não tomo decisões. Jesus toma. Eu pergunto a ele. Ele que dá a direção. Uma vez a gente, Amém. Forte. num culto de jovens, a gente deixou na EBD. Uma jovem perguntou pra gente como é que ela ia saber que ela estava fazendo as coisas erradas, pecando. E a gente falou isso pra ela, e depois foi até bom que essa jovem ela foi convocada para levar a palavra num culto, e ela usou exatamente o que nós falamos pra ela. Então, se você quer saber se é certo ou errado, você pergunta se Jesus faria. E aí ela levou o tema do culto que ela pregou foi o que Jesus faria no meu lugar. Então, É o tema de um livro, É né? até livro. É né? um livro, é um livro. livro. Eu acho muito importante essa parceria com Jesus no dia a dia, ao acordar e ao se deitar, durante esse dia todo, ter esse relacionamento. Porque é um relacionamento. Você não tá sozinho É o nunca. Espírito Santo, Tem né? que ser, tem que Você ser. não tá sozinho Não. nunca. Nunca, nunca, nunca. Eu passo a entender quando eu tô sozinho nunca, quando eu vejo isso. Porque hoje a gente vive em um mundo que tenta dividir as coisas. Sim. Tenta organizar as coisas, em um sentido até que acaba dificultando. Porque se eu estou no meu trabalho, eu não estou cultuando. Eu estou exercendo a minha função. Aí, isso porque essas coisas acontecem? Se eu estou em outro lugar, ou fazendo qualquer outra coisa, sem ser igreja, ou envolvido com igreja, eu não estou cultuando. Que é a dicotomia que chama, a divisão que nós temos. Né? O secular e o sagrado. Né? O profano e o sagrado. Entra nisso aí. Que é uma luta para nós cristãos, que é justamente isso, A separação. tirar essa separação aí no meio que não existe. Sim. Não é para existir. Deus está em todo lugar. E se Deus está, Jesus está. E se Jesus está em todo lugar, ele também está no terreiro de Candomblé. Sim. Ele também está dentro de uma mesquita. Ele também está dentro lá do pessoal, dando volta no domo sagrado, no dia mais sagrado para os muçulmanos. Ele também está. Ele também está na aldeia indígena. Porque Deus está em todas as coisas, né? Ele é onipresente. E ele está se revelando para todos eles. E eu, como cristão, como testemunho ocular dele, eu vou me anular de estar naquele lugar? E Jesus é para quem? Para quem que ele veio? Aí entra o propósito, né? Daí entra o desafio de ir para lugares como tá aqui Quer na dizer, imagem, né? O que é que você está indo fazer lá, né? O que eu tô fazendo lá? Sim, Porque- A missão. Eu posso influenciar como uma pessoa de ação social a limpar a rua, por exemplo. Não é onde eu moro e tô lá, catando lixo da rua. Sim. Próximo, Isso é massa. próximo ao lugar onde fazem a procissão pro Pai de Cícero. Muitos nem sabem. Só a Igreja Católica, durante o percurso todo, aqui nessa escadaria Isso e aqui já- nessas duas ladeiras, podem falar alguma coisa relacionada à religião. Se alguém de qualquer outra religião chegar lá e falar alguma coisa, é intimado a se retirar. Nós Porque cristãos- é como se fosse um local reservado. reservado. É meio que uma perseguição. Então, Com certeza. E Eu você vai já teve gente que já foi preso. disfarçar um exemplo A de gente vai meio que É uma disfarçado como um turista. como turista. E a gente, Faz o se trabalho social. preciso, pregue. Eu esse tô lá trabalho social catando também. lixo, Isso, é um coisa trabalho- que eles não estão fazendo e eles admiram. Quem são vocês? Ah, vocês estão pagando promessa? Que eles pensam logo isso. Tudo que você tá nesse tempo aí, que você aparecer fazendo, eles vão achar que você tá fazendo promessa. E você tá pagando promessa para de Cícero. a escadaria. E a escadaria aqui, o pessoal aqui de joelho, às vezes fica um pessoal lá em cima, esses aqui, dois aqui de chapéu, eles são disfarçados de romeiros com curativos para colocar no joelho das pessoas que estão subindo a escadaria. Tem gente de 40, 50 anos subindo aí que chega lá em cima com o joelho todo ferido, em São carne. cristãos. Não, os que estão lá em cima são cristãos, os que estão subindo ajoelhados são São o pessoal da promessa. da da promessa, Romaria. E tem alguns que vêm de caminhadas e mais caminhadas. Sim. A gente fica com ponto entregando água. Entendi.
E eles, de tempo em tempo, não sei como é que vai ser agora, estavam, tipo, ocupando os nossos lugares que nós ficávamos, entendeu? Mas a gente não via isso como, tipo, eles são os Uma nossos concorrência. inimigos. Eles estão tentando nos Eu tô anular, falando papai de nos Jesus. abafar. Jesus, o que Jesus faria? A gente tá Aí fazendo... vem o bom samaritano, A gente, né? a gente tá se importando com a mulher que sobe a escadaria lá com a criança no braço e de joelho e chega lá em cima com o joelho todo sangrando, com o senhor de idade que já andou não sei quantos quilômetros e tá sem água por causa da promessa lá, a gente entrega a água. Fora as crianças que ficam todas soltas, né? Também com essa ideia, mentalidade de fazer coisas para receber dinheiro. Porque tem pessoas que chegam lá com sacolas e mais sacolas de dinheiro para pagar a promessa. E pra dar pros E aí vira um sustento. Todo Padre Cícero, eles estão lá para pegar dinheiro com a intenção de promessa, para soltar bomba com a intenção de promessa, para ter dinheiro. Ficam como se fossem mendigos com a oportunidade de receber, É verdade. com a oportunidade de receber o pão ou o dinheiro. Alguns estão pegando promessas como Se fingindo de mendigo, mendigo. né? E tem outros que estão aí porque a oportunidade de receber alguma coisa. Muda todo o contexto. Eu nunca local. imaginei que seria assim essa festa. Eu também Vai não. passar. Eu também Isso não. foi lá em Ceará, né? Juazeiro do Norte. É bem interessante isso aí. Aí vai passar bem mais Gente rapidinho. de barro. A casa como era, isso foi lá no sul. E a casa como ficou. Foi um acampamento de Nossa, jovens. que linda a transformação. Foram jovens que fizeram isso aí. De no máximo 15 anos. Em um acampamento que Capinando. vai passar. Show de bola. Que juntou pra fazer isso, né? Aí foi na ETED. Eu juntei algumas imagens, né? Porque a gente teve que usar a palhaçaria pra poder... Lembrei aquelas estratégias ali Nossa, que você trouxe de tem lá pra várias. gente. Vários instrumentos. Vários instrumentos. O que eu tô mais hoje mesmo é só com essa questão da palhaçaria mesmo. Que me roubou o coração quando a palavra de Deus fala, né? Que deixai vir as minhas criancinhas, né? Sim. E se a gente não for como elas, nós daremos até... Nunca, né? Nem não. Nunca entraremos nela, né? E o palhaço pra mim é mesmo que um resgate de mim mesmo Da com a minha infância, criança. né? Uhum. Que eu digo, pô, eu vivi muito, fiz muita estripulia. Deixei mãe trancada dentro de casa, Caraca. saí pela janela, né? Usei, como é que fala? Aquele pau cheio de merda, pau de merda. Eu sei, pode merda. Que você finge que tá brigando com alguém. Antes de sair do menino maluquinho, eu já tava brincando disso. Pra tu ver que eu não era um menino Caraca, fácil. maluco, Isso eu aí não pra mim é entendi. novidade, velho. Pra É, mim menino maluquinho, Não vou dizer como é pra ninguém influenciar. E, tipo, eu ainda acho que eu preciso... Quando eu descobri a palhaçaria, eu vejo que eu converti essa criança dentro de mim. E aí hoje se torna uma paixão, Você consegue entre transparecer aspas, aquela... né? Eu comigo mesmo ali, convertido como um imaginário, como se eu tivesse conhecido o evangelho criança. É verdade. Se eu tivesse conhecido Seria bem esse diferente, mundo né? e tal. Mas isso é um resgate onde eu me identifico com outras pessoas, adultos, crianças, velho, que olham pra mim, vê alguma coisa. Por isso que é bonito o trabalho que os missionários infantis fazem, né? Quero mandar até um beijo aqui, um abraço pra Gito e Mônica, Faísca e Fumaça. Você é nosso convidado aqui. Ali são tops, viu? Em breve, viu? Aí foi aonde aí, Jesus? Foi no Quilombo, mas foi em uma região lá perto, Sete Lagoas. Perto de Sete Lagoas aí. Sete Lagoas Fica em BH, próximo BH. Minas. Aí eu tava fazendo um projeto de esporte, né? De treinamento de futebol. Eu também fiz um curso de treinamento para treinadores. Dentro da Jocum, onde você é levado a discipular técnicos de equipe, seja qual for, de qualquer modalidade esportiva. Pode passar. Show de bola. Aí eu usei um pouquinho da ideia, aí é o que eu amo. Teatro de rua. Criar espetáculos. A gente criou lá em Sete Lagoas, por causa do projeto Quilombola, esse espetáculo aí. Foi um desafio, foi a primeira vez que eu criei um espetáculo, por isso que é tão marcante pra mim.
Você foi diretor. Foi. Que Que massa. eu peguei o Chico Rei, um escravo da época que comprava escravos. E a gente pegou essa ideia de um herói, até mesmo daquele quilombo, desse Chico Rei, e colocou sobre ele a sombra de Cristo. E a gente criou um espetáculo, onde o Chico Rei dava sua vida em prol dos seus escravos, para poder comprar da mão do bobo da corte, do rei Momo lá, que botou outro nome, a gente não lembrou agora, eu não lembro, que ele estava enganando todos os escravos e roubando os escravos para serem livres, mostrar os prazeres da terra brasileira, e eu ali tentando comprar os escravos e mostrar a verdade, A mostrar o verdadeira amor, a liberdade, verdadeira né? liberdade, de uma forma, né, artística falando, né? Sim. Porque todo herói ele traz essa imagem, né? E Jesus foi um herói. Com certeza. E Maior, ele né? deu a vida dele, né? O maior de todos, né? Pode passar aí. E cuspir fogo, que é maravilhoso. Aí também você vê que eu fui de novo pra lá, né? Você vê que tá no mesmo lugar. E tem o Nossa. Ceasa. Aqui quero, em particular, dar um alô pro pessoal que trabalha no Ceasa, que sempre tô por lá para pedir doações para levar pra base. Aqui tudo é para levar pra base, lá pra Jocum. A gente vai lá, anda, pra quê? Não somente ajudar os moradores de rua ali em cima, que tá naquela foto ali, também a própria base, porque, assim, É filantrópico, né? ela não tem fins lucrativos e não sustenta os missionários. A gente carrega o nome e a imagem e o marketing dela como missionária da Jocum, mas ela não nos sustenta. E tem situações de missionários de passar dificuldade dentro da base. Dificuldade que nem um morador de rua lá na Aquidabam passa. E às vezes acontece desse missionário não querer contar para nós ali, dentro daquela comunidade. A vergonha, né? A vergonha, por isso que o nosso maior inimigo é nós mesmos. E por isso que a comunidade lá na Jocum, eu penso ser bom e ser interessante, até quando eu mencionei sobre o pecado, dentro de um ETED, é porque você está ali dormindo 24 horas com outra pessoa que você não conhece, acordando, convivendo, comendo, e os seus desafios, o desafio do seu irmão vai aparecer para você e para o outro. Isso já é um treinamento. É a convivência. Né? Que aí você vai ter que praticar o evangelho, vai ter que cuidar do outro. E quando um desses irmãos não compartilha, é porque tem algum problema. Só que não é um problema grave, não. É um problema a ser solucionado. Vamos lá, pô, ele não contou, estamos ajudando, beleza. Mas por quê? E tal. É uma oportunidade de chegar perto, Sim. de se aproximar, de cuidar. Por isso eu amo essa instituição, entendeu? Sim. Por causa que me dá essa oportunidade de cuidar do outro. E deixar até uma deixa aqui, Uhum. isso nos constrange. A gente que tá Demais. lá dentro do templo, sem fazer nada. Acessível. Nada entre aspas. Né? Com a cadeira confortável. Cadeira confortável. ar-condicionado. E os missionários lá no campo de batalha, eu gosto de chamar Passa do no campo de pé. batalha porque é. Né? Não que a gente tenha batalha espiritual interna nossa também, como falou, mas vocês que estão aí no campo de batalha com tanta dificuldade, né? E tem muitos, tiro por mim também, que não fazem nada. Sim. Entendeu? Então isso, até para quem tá assistindo, é bom você falar, claro, tem que esclarecer bastante, né? Para que pelo menos 1% que mova já vai mudar essa realidade um pouco. Não vou dizer que vai ser geral, mas aí vai mudar. Então é importante falar bastante sobre isso aí, tocar nessa tecla. Não é querendo minimizar, não. Ou nem tornar igual. Mas tem missionário também que não faz nada. Sim. Por isso que eu gosto muito dessa palavra selva, né? Que tira o romantismo das coisas que criamos. Não no sentido de tirar o prazer daquilo, mas no sentido de, assim como o pastor César falou, saber a realidade. Encarar a realidade. Encarar a realidade. Crendo que eu vou superar. Tudo coopera. Exato. Tudo coopera. Tem situações que você não vai ter um transporte.
Tem situações que você não vai ter uma pasta de dente, tem situações que você não vai ter um rolo de papel higiênico, tem situações que você não vai ter um dinheiro, tem situações que você não vai saber lidar com o outro. Se você me permite falar, teve uma época mesmo que eu anunciei, acho que você foi para algum sertão. E aí, tipo assim, não sei se foi você que falou comigo, eu que perguntei como é que tava as coisas. Aí você chegou pra mim e falou, Varão, eu não tenho nem o que comer hoje. Se você puder mandar um miojo aí pra mim, Foi. mande. Aí eu, caraca, velho. É forte, velho. Então, realmente é real, É pô. real. É real isso, pô. E esse lance da vergonha do você que convive lá do Jacocum também existe dentro da igreja às vezes. Agora Não dá pra imagine a segurar. vergonha de eu falar. Porque, assim, meu maior dificuldade foi eu falar pro outro o que eu preciso. A necessidade, velho. O que me rodou a chave foi quando eu descobri que se eu não revelo pra você o que eu preciso, eu tô tirando de você a maior bênção. É melhor dar do que Que receber. visão, verdade. Eu tô roubando aquilo que Deus tem pra dar pra você, velho. Revelar a necessidade. E aí então eu preciso, isso quebra em mim que eu preciso me expor. Verdade. E também quebra em mim a questão de querer ser o dono da razão, conseguir as coisas pela minha própria força. É Deus que supre. A dependência de Deus, né? É Deus que toca no coração de alguém que liga, de alguém que manda uma mensagem, de alguém que eu penso em mandar uma coisa que vai retribuir da resposta. Já que a gente tocou nesse Toda vez que você assunto, lembrar de mim, pode falar comigo. mano. e já que a gente tocou nesse assunto, coloca o slide da parte que tem A toque do reggae lá, a fazendo o ajuda. trabalho. que tem a ajuda. Aí é a característica do Cauê. Não, e você, essas A parte que tem para ajudar Pode passar. o grupo A de última. missão, que é muito importante, aí quem puder, que está nos assistindo e puder colaborar, como é aquele lancezinho, o missionário é o pé de quem vai. Não. Você tem 3 lugares. Aí. Você tem 3 lugares para estar. Na ponta da corda. No final da corda, né? Na ponta de lá, dentro do poço. Na ponta de cá, segurando quem está descendo. E o outro que é dando apoio para quem está segurando. Aí tem o pés de quem vai, com os joelhos de quem está indo e a mão de quem abençoa. Então são várias áreas que eu pensava que era uma equipe, Mas não é. mas não é uma equipe. Caraca, é a selva. É quem Deus chama, é quem Deus leva, é quem Ele quer. Pode ser com qualquer valor, pode ser com qualquer coisa. E eu não falo isso pensando em mim, mas falo isso pensando nos missionários. Quantos missionários vocês já viram? Quantos vocês já ajudaram? Quantos eu já ajudei? Hoje a maior força missionária em questão financeira é o próprio missionário. E, pasmem, os não cristãos. Porque quando em vez de eu falar de missão, eu falo de ação humanitária. Fica mais. Porque eu estou fazendo ação humanitária e constante 24 horas. Se você que é médico, você tem o desejo de ir para um médico sem fronteiras, eu te indico um médico que está lá, ele é da Jocum, fazendo essa ação humanitária. Se você quer ir para a rua e não pode por causa do seu tempo de trabalho, eu estou aqui à disposição e eu vou lá. E eu tenho um prazer de te reportar tudo que foi que eu fiz e deixei de fazer. Uhum. Ou você quer ir para... Que aí tem que voltar uma imagem. Voltar uma. Mais uma. Aí. Ou se você quer ir para um continente africano. Ou para a China. Eu tô aqui à disposição. Tô me preparando para ir. Mas você não tem tempo? Venha comigo. Faz parte dessa... Tentar formar essa equipe que eu imaginava que tinha. Tentar formar essa equipe. Para tal hora, que eu preciso de alguém para compartilhar. Eu não vou cometer as falhas de alguns, não são todos pastores e até mesmo missionários, de não ter alguém para eu compartilhar meu desafio. Só que eu preciso saber quem está disposto a ouvir as minhas demandas. Porque assim como eu vou estar lá, eu vou ter que dizer, pô, eu tô triste, eu preciso de alguém para dizer. Sim, verdade. Nós vamos deixar na descrição do vídeo dessa semana aí a colaboração
quem quiser te ajudar a colaborar com o casal de missionários, Família a Oliveira. família Oliveira, a gente vai deixar aí na descrição. E a gente quer agradecer sua participação hoje. Foi um Aqui prazer. vai estar sempre aberto. Com certeza, irmão. Se quiser vir. Sempre que você for para uma missão, quando voltar, você vai vir aqui contar a sua detalhes. experiência. Pra vocês saberem, né? A gente tá planejando aí fazer essa escola chamada FMA, Ministério de Fundamento de Aconselhamento Cristão, para aconselhar não somente cristão, mas também povo de rua, viciados e etc., em todas as áreas. Para daí a gente está decidindo se a gente vai para Argentina ou Portugal, com a proposta de ir para África, Moçambique ou Guiné-Bissau. Usar a fronteira. Isso. Ou China. Tá? Mas a gente vai para as duas. Uma hora ou outra a gente vai. Vai ter Amém. história Mas pra é o contar. processo. A gente tá vendo se a gente vai para Portugal ou se a gente vai para Argentina mesmo, ou até mesmo no sul, aqui mesmo no Brasil, onde ela fez a ETED, fazer essa escola, para de lá ir. Ano Amém. que vem já. Então, galera, espero que vocês tenham gostado aí e aprendido bastante com nosso querido irmão e missionário Kawiki. Que Deus possa abençoar vocês. Até a próxima e fiquem com Deus. Amém. Amém. Valeu, galera.